Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje dia 20 de fevereiro, 24º dia do nosso novo hábito. Temos aqui eu e o tio Careca caminhando nesse dia maravilhoso. O sol não apareceu para nós, está escondido atrás das nuvens. Acho que até vai dar uma chuvinha, mas está tudo certo. E só lembra que eu falei para vocês que tudo que eu ia falar aqui são coisas que eu vivo na minha vida, né? Coisas que eu já apliquei, coisas que eu aplico no dia a dia. Então vamos lá. Ontem foi um dia muito interessante. Um dia que as coisas que a gente programou não funcionou. A grande maioria das coisas que a gente programou deu na trave por um motivo, por outro motivo. E até inclusive a gente foi parar bem tarde. Já era bem tarde da noite quando a gente foi parar. E aí, Aquiles? Cara, e aí que eu deitei a cabeça no travesseiro e só acordei 5h30 da manhã, na hora que despertou o telefone. Em paz. E por quê? Da onde vem essa paz? Se fosse outros tempos, mas Deus o livre. Ia deitar na cama, ia revirar para tudo que é lado, pensando, né? Ia acordar no meio da noite pensando. E vivi isso muito tempo, né? Por que que hoje não mais? Porque eu aprendi uma coisa. Eu dou tudo que eu sei, tudo que eu posso e tudo que eu tenho condições de dar, o máximo. Não sobra espaço pro e se. E se eu tivesse feito isso diferente? E se eu tivesse... Eu dou tudo que eu tenho com a minha estrutura, seja psíquica, física, mental, seja a estrutura da empresa. Eu faço tudo o que eu posso, tudo que está dentro do meu alcance com o que eu tenho nas minhas mãos. Pronto, fórmula da paz. Tu deita, não tem espaço para pensamento. Tu fez tudo. E aí tu dorme em paz. E acorda no outro dia bem, e acorda feliz e vida que segue. Hoje é um outro dia, um novo dia com 24 horas pra gente realizar as coisas que a gente não realizou ontem. E mais do que isso, tá? O que que acontece? A gente tem uma visão, mas a nossa visão é muito pequena. A visão divina é muito maior. Às vezes o que a gente programou vai nos levar a gente para um caminho que a gente não é o caminho que Deus tem para nós. Eu não sei na vida de vocês, mas tudo que eu sonhei na minha vida, Deus sempre me abençoou. E quando eu vi, eu olhei para trás, como o meu sonho era pequeno, né? Sempre foi por outros caminhos, sempre foi pelos caminhos dele. E aí eu olhei para trás e como era pequeno o meu sonho. E o pior de tudo, né? Deus sempre opera e eu sempre reclamava ainda, achando ruim as coisas que estavam passando. Um dia que nem ontem era um dia que eu estaria doido, pirado. E graças a Deus hoje eu entendo isso. E mais, olha só como é interessante. Por exemplo, vamos dar um exemplo que um caminhão que tinha que ser entregue não pôde ser entregue. E aí esse cara teve que contratar um frete para carregar alguma coisinha para cá ou para lá. Ou talvez o cliente que ia contratar esse caminhão contratou outro. Perceba, daqui a pouco esse outro tinha um filho doente esperando um remédio e ele não tinha condições de comprar. E através desse serviço ele pôde. Talvez os armários desse cara estavam vazios. E através desse serviço ele pôde levar a boia para dentro de casa. Sei lá, pagar uma conta, sei lá. A gente não sabe. E a gente está aqui para servir. E Deus sabe o que cada um precisa. E vai guiando os caminhos. Entende? A gente tem nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. Mas tem coisas que se movem no universo que não está no nosso controle. E a gente não pode
querer ser tão grande a ponto de querer ter controle de tudo, né? Já pensou quanta sabedoria a gente teria que ter para controlar tudo que se move ao nosso redor? O que a gente pode é controlar a gente, as nossas emoções. Quando a gente controla as nossas emoções, o que acontece ao redor tem um impacto menor na gente e assim a gente evolui com mais leveza, com mais facilidade. Então por isso, pessoal, a importância de novos hábitos, de hábitos saudáveis, de olhar para dentro, de se reconhecer. Não é fácil, mas é simples, requer disciplina, requer dedicação, requer esforço. Sentado com a bunda no sofá não resolve, dormindo até meia hora antes de ter que trabalhar não resolve, entende? Olhando Netflix o fim de semana todo não resolve, ok? Então, a reflexão de hoje é essa. Um grande abraço, um excelente dia, um ótimo sábado, amanhã eu não gravo, ok? Valeu, curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda para alguém se isso fez sentido para você. Um grande abraço a todos.